O ator, com um sorriso no rosto, pergunta como vai lutar nesse estado. Esse é o presente que ele lhe deu por passar a primeira rodada. Parece que ele aceitou, não é? Depois de uma pausa de seu ataque anterior, Setsuna diz que não achava que faria negócios assim, já que crianças foram feridas pelo seu veneno. Akhtar inclinou a cabeça e perguntou de que veneno estava falando. Setsuna apertava o punho e ouviu-o dizer que estava muito quente. Embora Akhtar parecesse louco, ele disse que esses meninos deveriam estar felizes por ajudar uma verdadeira elite. Setsuna ficou muito zangada com ele e grita o nome dele. Ele levantou a mão. O árbitro disse que começará a segunda rodada. Setsuna levanta a mão e usa o feitiço da Dança da Tempestade. Desviando-se do ataque, ele correu para a frente. Drago pergunta a Lionel o que aconteceu com Setsuna, uma vez que sua mana é completamente feia. Setsuna, ao segurar o ombro, pensa que sob a proteção da árvore sagrada, o veneno foi purificado, mas ele não teve tempo para se limpar dele completamente. Vendo mais projéteis voando para ele, ele os esquivou novamente. Ator continua a atacá-lo e diz que isso não é tudo. Setsuna continua pulando e rolando em torno das ilhas de todos os seus ataques. O árbitro ficou surpreso e disse que ele é um lutador de combate próximo, e agora está completamente na defesa. Sirius observa a luta com desdém, afirmando que a preparação parece ter valido a pena. Ele chamou o conjunto em seu nome e disse que deveria se preparar para a humilhação. Olhando para os assentos vazios na arena, ele nota que Layla ainda não voltou, e espera que as crianças estejam bem. O ator zomba e se prepara para outro feitiço, perguntando se algo está incomodando ele. Setsuna, recuperando um pouco o fôlego, continua a olhar para ele em silêncio, esperando por sua próxima ação. Os dois caras disseram que o representante de combate perto estava apenas correndo para trás e pensando que ele tinha pouca chance contra o mago de alcance. O ator mantém os ataques e pergunta se ele deveria desistir. Setsuna se prepara para se defender de outro ataque e pensa que pode reter esse ataque com mana defensiva. Para ele, sua maneira se acabou, ele foi atingido pelo ataque. O ator aponta o dedo para ele e riu muito alto, dizendo que ele realmente está caindo já. Setsuna ficou no meio de uma nuvem de fumaça e perguntou se ele deveria acabá-lo então. Surpreso com a pergunta, o ator quer saber mais. Setsuna, segurando a mão dele, diz que deveria não ter permitido que ele entrasse em combate próximo, e continuou atacando-o de distância, mas tudo o que fez antes era apenas uma provocação. O que ele está planejando? O ator diz não esperar que justamente ele fale sobre táticas de longo alcance. No entanto, isso é importante, pois ele não deve ser subestimado. Ele disse para olhar ao redor. Encontrava-se preso a um pilar solitário. Léo, irritado, perguntou: como este cara fez isso? Com um sorriso louco, o ator diz que apenas evita riscos desnecessários. Afinal, esse foi o seu objetivo desde o início da luta. Ele levantou a mão para outro feitiço, o Canhão de Tempestade. Drago olha para esta luta com uma expressão irritada e gritou os dentes, enquanto Liana assistiu calmamente. Ator, que quase terminou seu feitiço, diz que este é o fim. De repente, Layla apareceu na arena. Ela grita o nome dele e diz que as crianças estão bem, e mostrou seu amuleto. Setsuna sorriu satisfeito e exalou, dizendo que não precisamos se preocupar com aquilo agora. Ele apertou a primeira marca com uma expressão séria e disse que é a sua vez. O ator olha para ele com confusão e pergunta como ele foi capaz de se recuperar. 7 em 1 usa o Homem da Espada, e declara que não tem nada de especial, apenas um aprimoramento físico. Durante todo este tempo, enquanto a luta estava em andamento, ele ativou as células para quebrar o veneno. Enquanto ele estava ocupado destruindo uma camada após a outra, ele fez tudo como esperava e o chamou de covarde. Akhtar, com um olhar irritado, disse em voz alta para não ser tão confiante. O que ele pode fazer nessa situação? Cyrus aponta o dedo e grita que ele diz a coisa certa e para que Akhtar o faça. Ele terminou o feitiço e jogou em direção a Setsuna. Ele acha que não havia onde fugir e que não havia mana. No entanto, para ele, este será o fim e entrará em uma postura com a espada. Ele utilizou toda a sua força para tentar refletir o ataque de Akhtar. Mesmo sangrando, ele completou a tarefa e o feitiço voltou para ele. Ele ficou muito irritado e perguntou como ele poderia fazer isso. Drago continua a assistir e diz com surpresa que Setsuna refletiu seu ataque. Akhtar grita com furidade e vai se defender do projétil voando para ele. Colocando as mãos na frente dele para criar outra dança de tempestade, ele a dirige ao seu feitiço refletido. Ele pergunta, com um rosto satisfeito, se Setsuna acha que não pode anular sua própria magia. Ele esgotou suas estratégias e tudo acabou, mas antes de terminar de falar, ele vê Setsuna atacá-lo. Ele olhou para ele seriamente e disse que tudo acabou para ele. Ele realmente pensou que não poderia pular aqui?
Akhtar olha para ele com medo e com uma voz tremendo diz que é impossível. Satsuna o ataca e diz que se quiser pedir desculpas, deveria pedir perdão às crianças. Akhtar cai inconsciente, e o juiz anuncia que Satsuna é o vencedor. Liana acende um charuto com satisfação e Drago diz que fez tudo perfeitamente. Ele de repente se tornou sério e perguntou o que está acontecendo. A ilha sob Setsuna começou a colapsar e o espectador gritou quando ele e o ator começaram a cair. Setsuna notou que ele está inconsciente e acha que isso é ruim e derramou seu mana nas pernas dele e agarra a perna dele. Ele amaldiçoou, sem entender como isso poderia acontecer. De repente, Carol convocou Fenner para ajudá-los a sair. Setsuna percebeu que era sua magia de chamada. Os espectadores se alegraram, e quando saíram do estádio, Carol acariciou o guarda-garoto e o chamou de um bom garoto. O ator foi levado em uma maca e Setsuna foi curvado. Ela olha para ele e diz que ele é um deles, e é por isso que ela pensa que ele poderia lidar sem sua ajuda. Setsuna diz que ela está errada e realmente o salvou. Carol da Faculdade de Convocação é uma forte concorrente, e tem até mesmo seu próprio estilo de luta. Se ela continuará a vencer, ele terá uma batalha muito difícil. Olhando para ela e o guarda-pares, ele mudou de direção. O público disse que o representante da próxima venceu novamente, e aconteceu que a última vez não foi um acidente. Se tudo continua assim, seria um evento sem precedentes. O diretor sentado em seu lugar olhou para o resultado da batalha com satisfação. Cyrus Maldição chamou o ator inútil e disse que ele não vai esquecer isto. Leila elogia Satsuna, e Drago diz que ela contou a eles o que aconteceu, e não foi fácil para ele. Ele perguntou como as crianças se sentem. Ela disse que eles estão descansando na enfermaria, e o médico afirmou que logo se recuperarão. Deixa um olhar para ela com um olhar feliz e diz que é um alívio, mas de repente ele tem muito medo da aura de alguém. Leila olha para ele com olhos incompreensíveis e pergunta se tudo está bem com ele. Ele respondeu que tudo está bem, mas pensa no que ele só sentiu como um vento frio. Esta é uma magia tão escura cheia de intenção de matar na competição. O que pode ser? Algum tempo depois, durante os sets de treinamento, ele olhou para o punho que acabou de quebrar a rocha e pensou nas finais em uma semana e na presença misteriosa. Ele precisa pensar em algo novo para combatê-lo porque ele está procurando muito poder. Seus pensamentos foram interrompidos por Lionel, que perguntou o que aconteceu e por que ele o chamou aqui. Ele olhou para ele e disse que queria pedir conselho novamente e chamou-o de Punho Comic Lionel. Ele ficou surpreso com isso e disse que esse nome trouxe lembranças. Como ele sabia disso? Setsuna acredita que realmente era Lionel e lembra do nome ouvido quando entrou no batalhão mágico antes do punho do cometa de regressão. Rumores dizem que ele é um mago de combate que pode matar dragões com um único golpe. Quando ele se alistou, ele já se aposentou do exército, então eles nunca lutaram juntos. Desde o primeiro encontro, ele pensou em pedir a Lionel que ensinasse magia. Ele ficou muito surpreso, colocou a mão na cabeça e disse que já se passou muito tempo desde que ele foi chamado de Punho de Cometa pela última vez. Satsuna diz que não importa porque de todos os magos de combate próximos que ele havia conheceu, ele é o mais forte. Fumando um charuto, ele pergunta por que ele está tão obcecado com a força. Afinal, mesmo agora, ele já pode ser chamado de forte. Olhando para a mão dele, ele diz que não é suficiente e não quer perder mesmo que seu oponente seja um deus. Leona olhou para ele com uma expressão séria, não disse nada, depois sorriu e riu. Ele diz que Setsuna é muito interessante para ele, e normalmente ele não queria ensinar essa técnica a alguém que ainda está crescendo. Lionel reuniu seu mana em um punho e estava prestes a usar suas habilidades. Setsuna observa que ele recolheu uma quantidade incrível de mana em seu primeiro ar. Rochas, e o chão desmoronam ao seu redor. Ele explicou que essa técnica é a razão pela qual foi apelidado de Punho do Cometa. Consome muito mana, então ele não pode usá-lo com frequência. Um golpe deve ser suficiente, então ele precisa assistir com cuidado. Setsuna cobriu o rosto das rochas que voaram da habilidade que ele usou. Depois disso, Lionel foi deixado em uma cratera no chão, que foi deixada pelo poder de sua habilidade. Setsuna ficou muito surpreso com o poder da habilidade que Lionel mostrou a ele. Ele disse que essa técnica requer uma coleta constante de mana, e não é muito adequada para lutas individuais. Espero que você esteja satisfeito agora. Setsuna concorda e diz que ele está contando com ele no futuro. Leano sugere começar agora e diz que ele segue logo atrás dele. Após um longo período, Carol está tomando chá com um desconhecido que expressa seu desejo de parabenizá-la por alcançar as finais. Ela sorriu e riu, dizendo que agradeceu a ele por isso. Ele disse que seu oponente será um mago de corpo a corpo, mas ele queria saber quão confiante ela estava em sua vitória. Carol pensou nisso e respondeu com um sorriso. Vitória ou derrota depende apenas da sorte, mas ela faria o possível.
Ela se levantou da cadeira e tomou uma xícara de chá, perguntando ao cara se ele quer beber outra xícara de chá. Ele agradeceu a ela e ela tomou o serviço de chá e saiu. De repente ele tira um cartão com uma marca e por causa disso um sinal aparece no pescoço da menina, depois que ela cai no chão. Ele acha que, se ela vencer, seja assim, mas se a situação mudar de repente, ele não a deixará. Depois de um tempo, treinando os punhos, cansando e perguntando a Leano se ele fez isso. Ele disse surpreso que nunca pensou que poderia dominar em apenas uma semana. Afinal, ele demorou 2 anos inteiros. Ele aprendeu o punho da cópia, e agora o chama de bala esmagadora. Cansado, Setsuna olhou para ele satisfeito e aprendeu o primeiro rosto. Depois de um tempo, a arena o juiz anuncia que a final da 708 Pinwana competição está chegando. Carol da faculdade de convocação enfrenta o cavalo negro Setsuna da faculdade de corpo a corpo. Os espectadores estão se perguntando quem deve vencer. O cara diz que Carol deve ganhar, e a garota aponta que o representante de corpo a corpo também é forte, e ela virou fã. Até as crianças na enfermaria chegaram à final, apoiaram e disseram que ele deveria dar tudo. O juiz anunciou que a batalha final será nas ruínas do templo. Para evitar danos, os magos da formação ergueram uma barreira forte. Layla senta-se ao lado de Liano e diz alegremente que o terreno não o colocará em desvantagem. Ele concordou com ela enquanto fumava um cigarro e disse que esperava que fosse assim. Setsuna olhou para o diretor e pensou que, se vencesse, teria que cumprir sua promessa. Ele terá que ensinar a segunda magia. A Carol olha para ele e diz que ele parece estar de bom humor. Ela levantou a mão, prestes a chamar seu Fenner, e disse que deveriam fazer o melhor possível. O juiz anunciou o início da final muito esperada. A Carol convoca o Fenner e ele usa um ataque de geada. Setsuna acha que é mais uma tempestade de neve, certo? Ela menciona que admirava seu excelente trabalho com os pés, porém não está disposta a lhe dar uma chance de respirar. Setsuna usa um impulso físico 10 vezes e evita todos os ataques de Fenris e se move em direção a ela. Ele pulou para atacar usando uma espada mana e os atacou, atacando Fenrir. Layla observa surpresa e comenta que ele conseguiu, mas Lionel contradiz, explicando que algumas criaturas são essencialmente coágulos de mana, curando-se instantaneamente. Apontando um punhado de mana para Fenrir, ela cura-o e diz que ele é um rapaz muito forte. Setsuna pulou para trás disso, se preparando para o ataque. Carol elogia seu desempenho até agora e pergunta o que acontecerá se ela fizer isso. Ela ergueu a mão para o alto. Nuvens geladas de fumaça formam ao redor dele, e Fenrir uivam alto. Setsuna ficou surpreso com isso e observa que toda a arena está congelada. O mana do gelo não ultrapassa a barreira. Aquele cara desconhecido. Ele diz que agora que tudo está congelado, o ataque Fenrir deveria ter se tornado muito mais poderoso. Ele perguntou com fogo nos olhos o que Setsuna fará a seguir. Setsuna pondera sobre a situação, comentando que, além de ataques de longo alcance, a própria ideia de uma batalha de desgaste não joga a seu favor. Nesse cenário, ele quer decidir o resultado dessa batalha. Continua silenciosamente a evitar os ataques dos Fenris com suas balas devastadoras. Os espectadores dizem que o representante da corpo a corpo foi na defesa, e como esperavam, ele não será capaz de derrotar o convocador. As crianças observando estão muito preocupadas com Setsuna. Lionel assiste à batalha surpreso, e quando Layla questiona o que há de errado, ele responde que está tudo bem. Ele acha que, afinal, ele precisa de tempo para se preparar para usar a bala, já que é muito difícil de usar em uma batalha individual. Mas com seu excelente controle de maneira, ele será capaz de carregar sua mão mesmo durante a batalha. Embora não seja tão fácil, Carol pergunta a si mesma o que ele está planejando. Ela não quer deixá-lo fazer o que planeja e convoca Garuda. Draco e Leonel ficam surpresos que ela convocou outra criatura, já que precisa muito talento para convocá-los. Ao mesmo tempo, Carol e sua convocação atacaram Suna. Layla está muito preocupada com ele e grita seu nome, mas ele bata com ambas as mãos e repele o ataque, dizendo que ela é realmente uma maga excelente, e é por isso que ele esperava que ela tinha uma carta de trunfo escondida. Carol ficou muito surpreendida por ele ter repelido seu ataque. Setsuna reunir mana em um punho e está prestes a usar uma bala, dizendo que é a sua vez agora. O sujeito desconhecido mencionou que era o fim e ativou a marca no pescoço de Carol. Ela gritou muito alto de dor, um raio roxo emanando de ela. Setsuna ficou surpresa e grita seu nome, pensando que essa magia é semelhante à usada pelo deus no passado. Carol e sua besta pararam devido à dor intensa que ela sente. Ele a olhou e percebeu que esse homenzarrão é como o deus maligno, sem entender o que se passa. Ela gritou e levantou a mão para chamar vários monstros. A plateia ficou surpresa e perguntou quantos ela chamou. Lionel bateu na cabeça e disse que este homem,
Definitivamente não vem de ela. Vale a pena parar a luta agora e abaixar a barreira. O que o mago da formação está fazendo? Um homem desconhecido está ao lado de um homem que caiu no chão, e diz que esta barreira só pode ser abaixada pelo que a criou. Então ele acha que todos já a procuraram. E ele perguntou isso ao mago com uma marca no pescoço que está inconsciente. Setsuna fugiu dos ataques dos monstros e pensa que o dono deste mana deve estar por perto. Precisa apenas seguir a trilha. O cara desconhecido acenou o dedo e perguntou se ele realmente acha que terá tempo para olhar em volta nessa situação. Garuda o ataca e voa com ele para uma coluna, que quebra do golpe do pássaro, põe em seus gritos de dor, e voa de volta do golpe. Layla olha para isto com horror e grita o nome dele. Ajoelhando-se, ele segurou a mão, recuperando-se do impacto. O sujeito desconhecido sorriu largo, dizendo que até alguém como ele teria grande dificuldade para rastrear o mana, enquanto enfrenta um grupo de criaturas convocadas. É apenas uma questão de tempo antes que tudo acabe. Lionel acha que as coisas estão ruins, e Setsuna não tem tempo suficiente para usar a bala de matar, e Carol já está no seu limite. Se isso não for parado em breve, a Carol pode morrer de perder o controle do mana. De repente, no calor da batalha, ela disse-lhe para fugir. Setsuna chama para ela surpresa e pensa que, como ele suspeita, ela caiu sob o controle de alguém. Ela disse a ele com uma expressão assustadora e lágrimas nos olhos para correr rapidamente antes que eles o matem. Monstros estão prestes a atacar. Setsuna escapa de seus golpes. Corre adiante e joga um monstro em cima de si. O diretor continua sentado em seu lugar e observando a situação na arena. Lionel corre subindo as escadas e acha que Setsuna provavelmente já usou mais de metade do seu mana. A situação é pior do que nunca. Ele precisa encontrar o mago que erigiu essa barreira o mais rápido possível para que Setsuna não morra na frente dele. De repente, um monstro atrás dele perfura suas pernas com seu chifre. Layla observa tudo com medo e preocupação, falando sobre sua perna. O espectador perguntou com horrorismo: "Isso não é muito?" Setsuna cai no chão com a perna perfurada, e um desconhecido afirma que ele agora não conseguirá usar essa técnica. Ele moveu o dedo e ordenou que os animais o acabassem. Depois a besta corre até ele, e Fenner morde seu braço. Setsuna gritou de horror pela dor. Há um tempo, Lionel entre os alunos perguntou a eles: qual é a coisa mais importante para um mago de corpo em combate? Drago responde que é necessário derrubar o inimigo com um golpe poderoso, e Setsuna diz que é importante receber o menor dano possível ao mesmo tempo para reduzir a distância do inimigo o máximo possível, certo? Ele concorda com eles, mas diz que há coisas muito mais importantes. Este é um espírito de luta que permite atacar o inimigo de qualquer forma, então eles começam um treinamento denominado suportar qualquer golpe. Olhando para a boca de Fenrir e carregando mana na mão, ele diz que finalmente conseguiu. O desconhecido disse que isso era impossível porque ele tinha que usar a outra mão. Ele realmente tentou esconder que estava carregando mana na outra mão de propósito? Setsuna, ao se preparar para atacar, diz que as bestas convocadas ficaram fora de controle, e se forçarem a se reunir em certo ângulo, ele poderá terminá-las em um só golpe. Layla e Drago o olham com medo nos olhos e chamam seu nome. Setsuna usa uma bala destrutiva e grita que ele colocou toda a mana restante neste golpe. Com esse golpe, ele jogou Carol de Fenrir e destruiu todos os monstros restantes. Depois do golpe, ele correu para salvá-la de cair. Agarrando-a, ele acha que está feliz por ela estar bem e colocá-la no chão. Os espectadores ficaram surpresos com o resultado da batalha, dizendo que isso significava que Carol perdeu. O juiz, surpreso, anuncia Setsuna como vencedor, dizendo que cerca de 100 anos passaram desde sua última vitória, e finalmente, o torneio tem um campeão. Os espectadores se alegram e ficam surpresos porque nunca viram essa técnica antes. Este é um golpe esmagador. Layla olha para ele com admiração e pergunta se ele realmente ganhou. Drago responde alegremente que ele ganhou, e tudo está bem. O aluno que apostava nele disse que acreditava que ele podia fazer isso. O cara desconhecido, olhando para o resultado, disse que ainda conseguiu sobreviver, mesmo nessa situação. Como esperado, ele não deveria subestimá-lo. Dirigindo um feitiço para o mago da formação, ele diz que não precisa mais dele, mas parou dizendo que já determinaram a localização exata desse mago, e removeu a marca. Leono correu para onde o mago da formação deveria estar, e perguntou se estava lá, mas quando chegou, olhou surpreso para o mago inconsciente, e disse que a situação era pior do que nunca. Depois de algum tempo, a barreira é removida, e o diretor desce para Setsuna, e diz que Carol recebeu um forte golpe depois que todas as suas bestas desapareceram. Ele respondeu que tinha a sensação de que a besta que ela chamou estava sendo controlada por alguém. O diretor concorda,
e diz que provavelmente foi resultado de algum dispositivo mágico, e que ele pode deixar o resto para agir academia. Setsuna revelou seu imenso poder e ele cumprirá a promessa. Ele agradeceu com uma expressão radiante. Saiu, o diretor disse para ele vir ver amanhã. Um tempo depois no consultório, o médico usa magia para curar Setsuna, mencionando que as feridas internas ainda estão em recuperação e precisa descansar. Após se vestir, ouviu uma batida na porta. Layla, Drago, Liano e as crianças entraram. Ela perguntou se ele estava bem. Setsuna disse que ele está bem e eles podem ver que ele está indo bem. Layla raiz de felicidade e diz que está feliz e mais uma vez o felicita pela sua vitória. Drago olha para ele e diz que ele o felicita e que ele se tornou o verdadeiro orgulho de sua faculdade. As crianças acham que ele é incrível. Ele observou com alegria ao vê-los partir. Quando a porta fechou, Liano disse que o mago da formação ainda estava vivo e alguém o atacou e o derrotou. Carol precisa de mais descanso, mas está bem e provavelmente será interrogada ao acordar. Parece que durante o incidente, ambos foram alvo de um desconhecido. Ele tem alguma ideia do que aconteceu? Certo momento após, desconhecido quase entra na sala, mas algo no caminho. Ele acha que é uma barreira contra intrusos, correto? Ele quebrou a barreira e disse que era inútil. Entrou no quarto da Carol. Agora acha que precisam eliminá-la e depois lidar com Setsuna preparando o feitiço, e dizem que precisam cortar todas as caudas ligadas a ele. Ele apontou a mão para Carol e quase terminou o feitiço. Setsuna o atacou, dizendo que sabia que iria para Carol primeiro. É uma pena que eles se encontrem nesse momento. Leo. Setsuna ficou na frente da cama de Carol e olhou para ele com raiva. Leo sorriu e disse que ele estava exposto afinal, e ele estava certo de que não havia deixado vestígios. Setsuna diz que, embora não haja provas lá, depois de testemunhar pessoalmente suas ações, ele estava convencido disso. Leo ficou em silêncio por um tempo, apontou para a porta e perguntou se deveriam falar fora. Afinal, este lugar estará cheio de vários medicamentos que saem fora. Setsuna acha que suas lesões internas ainda não cicatrizaram, porque ele não pensou que eles o conhecerão quando ele estivesse nesse estado. Leo virou-se para ele e disse que ele parecia assustador, e queria fazer uma pergunta a ele. Há quanto tempo ele está suspeitando dele? Ele respondeu que foi depois que desapareceu repentinamente após a cerimônia de bênção. Quando ele pensou nisso, imediatamente teve uma premonição ominosa, e como perdeu a oportunidade de se tornar o representante de sua faculdade. Afinal, ele não perderia para Actar, mesmo que usasse seus métodos sujos. Leo levantou a mão ao rosto e disse que não achava que poderia montar tudo isso junto. Ele disse que, além disso, agora suas suspeitas estavam confirmadas. Na batalha final da competição, quando seu homem atacou, Leo ficou surpreso com as palavras e perguntou de quem estava falando. Ele caminhou em direção a Setsuna com uma aura assustadora e um desenho apareceu em seu rosto. Ele perguntou se ele sabia sobre essa grande pessoa. Setsuna estava assustado e pensa que a mudança na forma de seu mana não deixa dúvida de que ele se tornou um subordinado do deus maligno. Ele reuniu seu mana no primeiro momento e pensou que, nesse caso, deveria pará-lo imediatamente. Leo, se aproximando dele, diz que infelizmente não pode mais permitir que ele faça o que quiser. No entanto, ele queria brincar com ele um pouco mais. Setsuna correu em direção a ele com uma espada de mana nas mãos. Ele balançou e tentou atingi-lo, mas seu ataque se dissipou. Ele ficou surpreso e se lembrou do passado. Como a situação é a mesma da última vez, Leo disse que uma grande pessoa lhe deu a autoridade de anular o mana. Agora, não importa o que ele faça, isso não funcionará. Setsuna não vai desistir e se prepara para fazer outro ataque. Ele acha que ainda não é hora, e que o homem que está nulo só se ativará quando entrar em contato com seu ataque. Setsuna faz um corrido atrás dele e pensa que se ele o atacar de um ponto cego, pode funcionar. Ele o atacou, mas o ataque se dissipou novamente antes de chegá-lo. Leo olha para ele com a mancha e diz que é inútil porque sua detecção de mana é mais rápida que ele. Ele usa uma bola de fogo e jogou Setsuna de volta com seu ataque. Leo, preparando outro ataque, diz que honestamente não quer lutar contra ele. Quando ele se recuperou completamente, Setsuna foi jogada de volta e ele gemeu do golpe que recebeu. Leo continua a caminhar em direção a ele e diz que ele é realmente incrível porque geralmente os magos de corpo a corpo nunca atingiriam tal nível. Se ele escolher magia de alcance, eles poderiam jogar mais tempo. Ele o despreza e disse que não importa agora, porque ele morrerá aqui e agora de qualquer maneira. Leo lança um feitiço, acerta a perna dele com raios que atravessam, e ele desaba de joelhos, suspirando ao perceber que foi atingido no mesmo lugar da final, perdendo a força. Ele chamou seu nome e perguntou por que ele estava fazendo isso.
Léo olhou para ele com expressão louca e disse que estava simplesmente cansado deste mundo. Um sentimento comparável ao desejo de destruir o castelo de areia de outra pessoa. Satsuna, olhando para baixo, diz que é apenas por esta razão. Lembrando do passado, ele grita para Léo parar de fingir. Ele é realmente aquele leão? Ele diz a Satsuna para fechar a boca e se preparar para outro ataque. Ele achou que estava longe demais para usar a lâmina de mana. Ele precisará criá-lo o mais rápido possível quando estiver a branco. Lembrando da luta do passado, ele quer reviver a sensação desse ataque. Ele reuniu mana em um punho, e pensou que ainda tem chance de vencer. Léo grita que ele é muito lento, e usa seu feitiço atacando-o, e ele acha que está lançando feitiços demasiado rápido. Este é o poder de um deus maligno? De repente, alguém intervive na sua luta, e diz que parem o ataque de Leão. Não teve tempo para alcançá-lo, e foi derrubado por outra magia. Eles ficaram surpresos e pensaram na chama branca. Outro projétil voou em direção a Léo, mas foi anulado por seu toque. Setsuna olha para cima e nota um dragão e o diretor de pé lá. O diretor desceu do telhado e pediu desculpas por estar atrasado. Setsuna olha para ele e diz que ele está errado porque ele o salvou. O diretor olhou para Léo seriamente e perguntou se ele era o culpado pelo que aconteceu na competição, certo? Ele olhou para ele calmamente e disse que até ele notou isso. O diretor disse que sentiu o remanescente do mana e seguiu o maná. Léo segurou as mãos na cintura e disse que esperava esse resultado. O diretor disse que realmente não queria suspeitar de seus alunos. Uma aura muito forte o rodeia e ele disse que pediu desculpas por ter que detê-lo. O diretor abaixou a mão e ordenou que o dragão o atacasse. Setsuna está assustado com o incrível poder de fogo, mas Léo também dissipa este ataque. Ele sorriu e perguntou se esse é realmente o dragão branco, o fantasma muito forte que todos estão falando. Certo. Se não fosse pelo presente daquele grande homem, ele estaria em perigo. O diretor mencionou que a mágica realmente é real. O Set perguntou a ele com um olhar sério se ele sabia disso. Ele disse que leu registros sobre isso nos arquivos da casa de sua família, Silver Rock. Quando as forças das trevas acordarem e o caos começar a engolir o mundo, é a mágica, a nulificação, que será o seu principal poder. Léo, reunindo mana na mão, disse isso. Sua magia não funcionará mais nele. O mesmo se aplica ao Denon. Ele colocou uma nuvem de mana na mão. Setsuna ficou surpreso e perguntou a si mesmo: essa é a magia dos 3 elementos? Um símbolo brilhou nos olhos do diretor, e ele pediu a Setsuna para dar 2 passos para a direita. Ele o encarou e ficou impressionado com seu olhar. Projéteis voaram em sua direção, e ele se esquivou. Pouco antes de um ataque atingir, Denon desvia de todos. Léo, surpreso por ele ter escapado, diz que deve parar de duvidar e acabar com eles. O diretor perguntou por que ele estava tão surpreso. Ele pensou que numa situação como esta, só a sua magia pode fazer algo. Léo diz que o seu poder é familiar para ele. A aura dele se torna ainda mais aterrador e ele pergunta como se sente sobre isso. Satsuna está aterrorizado com isso e pensa que este é o poder de um deus maligno. Léo, se preparando para atacar, aponta a mão para eles e diz que não haverá vestígios deles. Danon, impressionado, comenta que essa luta não será fácil. Ele percebeu que, ao lutar com toda a força, o lugar seria completamente destruído. Ele sugeriu que o grupo saísse dali. Denon conjurou um feitiço e trouxe borboletas fantasmas puras para lhe dar asas. Depois disso, ele voou para o ar e voou para longe de Léo. Ele percebeu que o diretor queria minimizar os danos à academia. O Léo diz que é hora de começar a luta porque este é o destino deles. Ele e o dragão começam a usar seus ataques, depois que eles tocaram, mas o ataque de Léo é mais forte e atinge o dragão. Ele pergunta ao diretor se decidiu desistir e dar a vitória ao aluno. Ele olhou para isso e disse que parece que ele deveria se aposentar. Satsuna aparece atrás do diretor e faz um corrido em direção a ele. Léo ficou surpreso com isso e pergunta se ele decidiu esconder-se atrás do dragão. Ele ativou a barreira e disse que ainda era tarde demais. Setsuna aproxima-se de Nin com uma carga de punho com mana e diz que ele está dependendo demais desse poder. No entanto, escolher a magia de combate próximo é a decisão certa, e ele provará isso com um golpe. Léo observa-o com desdém, garantindo que não subestime seu poder. De repente, o sorriso desaparece do rosto dele porque seu soco rompe a barreira e atinge Léo. Setsuna reunir mais mana em seu primeiro momento para se tornar ainda mais rápido com seu soco. Ele quebrou o escudo e o jogou fora. Dana olha para isso com alegria e diz que até o homem em anulação tem tempo para ativar. Satsuna fica sobre o corpo de Léo no chão e acha que isso é esperado. A velocidade de um ataque tão direto excedeu sua velocidade de resposta, e ele escolheu esse caminho. Ele disse que o problema está resolvido agora. Dana concorda e diz que foi ótimo, mas primeiro eles precisam cuidar das feridas dele.
O que eles não esperavam foi que Léo de repente se levantou e disse que havia aprendido muito agora. Ele sempre excedeu suas expectativas. Setsuna ficou muito surpreso e se perguntou como ele ainda poderia ficar em pé após um ataque desse tipo. Ele limpou o sangue do rosto e se preparou para atacar, dizendo que era sua vez agora. Setsuna chamou uma espada de mana e balançou para tentar desviar o projétil. Ele ficou muito surpreso por não conseguir fazer isso, e a espada foi destruída pelo coágulo. Ele foi atingido diretamente e foi jogado na parede pela força do golpe. Danny e preocupado. Eles gritaram seu nome e se viraram antes de fechar os olhos. Ele viu Léo dizendo que ele também poderia fazer isso, porque ele combinou a anulação e a magia de alcance. As coisas estão ruins desde que ele estava perdendo a consciência. Memórias do passado. Campo de treinamento. O feitiço atingiu o centro do alvo, e Léo disse que era incrível. Entrou, concordou com ele, e disse que ele provavelmente não deveria ficar sentado de braços. Ele riu e disse que quando um mestre como ele diz algo assim, isso te deixa nervoso. Ele também pode atirar? O Léo parece muito assustador agora e diz que a cabeça dele é agora o alvo dele. Passing Setsuna perguntou do que ele está falando. Ele disse que também deveria saber isso porque tudo o que você precisa fazer é olhar para trás. Ele se virou e viu seus amigos morrendo um por um. O Léo menciona que está perdido de novo, porque é um perdedor patético e falhou em salvar alguém. Embora ela acredite em você, por que você não a salvou? De repente, ele ouviu alguém chamando seu nome e acordou suando. Layla estava ao lado da cama dele e chamou seu nome. Ela disse que ele finalmente acordou, o que é um alívio. Ele olhou em volta e perguntou onde ele está. Ela respondeu que ele está atualmente na enfermaria da academia e que ele está inconsciente há 3 dias inteiros. Ele percebeu o que lhe foram dito e segurou a funda de travesseiro com a mão. Então isso significa que ele perdeu não pela primeira vez, mas pela segunda vez. Mas de repente ele se recuperou e perguntou onde está o diretor agora. A Layla diz que ele está provavelmente no escritório porque queria ver o Lionel. Ao ouvir isso, ele tenta levantar da cama, e ela pergunta para onde ele ia. Tendo-se vestido, ele diz que quer falar com o diretor e descobrir algo. Ela olha para ele com preocupação e diz que ele está agindo imprudentemente porque ainda não se recuperou completamente das suas lesões. Setsuna a pegou pelo ombro e pediu desculpas por perturbá-lo, mas ele precisa ir. Ele a deixou na sala e saiu depois. No escritório do diretor, Darren disse que ele conta com todos eles. Lionel menciona que todos precisam começar a trabalhar agora. O Cyrus diz que é estranho pensar que está a contar com todos eles. De súbito, a porta se escancarou e ele adentrou no escritório. Dainan diz que está feliz em ver que está acordado e saudável.